Miguel Augusto, das diferenças entre 14 e 23, são muitas diferenças. Além daquela época, os dois estavam em divisões diferentes. O Ceará não havia ganho até ali nenhum nordestão nesse formato, nem o Sport. Hoje, até porque só tinha um nordestão nesse formato. Eu tinha 14 então, anos, era muito. Tipo, o que o Sport tinha feito em 2000 tinha ficado muito para trás. Hoje é um time mais trabalhado para decisões. Concordo, veja só. A rivalidade hoje é maior, bem muito maior. A distância era muito maior na época, tá? A distância era muito maior na época. Hoje é um jogo de iguais, tá? Hoje, quando a gente considera Sport Ceará, a gente considera um jogo de iguais em relação à importância que exercem no momento. Por exemplo, na Série B, Sport e Ceará entram como os dois maiores candidatos ao acesso. Dois dos maiores, talvez sem dúvida nenhuma. Os dois maiores, mas para mim é um degrauzinho abaixo dos dois. O Sport tem um histórico nacional maior? Óbvio que tem. Tá, óbvio que tem. O Sport tem uma entrega, por exemplo, de audiência maior? Tem. Mas o Ceará hoje movimenta muito mais dinheiro que o Sport. O Ceará hoje mobiliza sócios muito mais do que o Sport. Então há uma equivalência, tá? Há uma equivalência de importância, de influência muito grande. Então, para Miguel Augusto, ele fala de uma questão não necessariamente de campo, e sim do amadurecimento do Ceará enquanto clube vencedor na região, tá? Isso é importante e vale sim por isso. Não, isso é verdade, na verdade. É verdade, então. Isso, e é por isso que a final é muito aberta, tá? Ninguém aqui trata, por exemplo, como... Vou usar o que Cássio sempre fala antes da porrada. Com todo respeito. Não é Sport CRB. Ninguém encara como Sport CRB. Dois times da mesma divisão. CRB poderia ter, mas eu acho que a torcida do Sport teria um grau de confiança 3 vezes maior, 2 vezes maior, pelo menos, se fosse Sport CRB. E isso foi se perdendo nesses 10 anos, porque em 2014 o time do Ceará era bom, mas analisando a questão histórica, era o seguinte: era o Ceará tentando primeiro. Aliás, era a primeira classificação do time cearense à final da Copa do Nordeste. Era meio que fora, era só Pernambuco e Bahia e o América de Natal que fez sem contar 2013, né, que é fora da curva. Mas era o Sport se ganhasse, chegava o tri, e o Ceará se ganhasse seria o primeiro título estadual. Agora a situação é a seguinte: se o Ceará ganhar, empata com o Sport. Então, assim, é óbvio que o Ceará construiu o seu histórico na competição nesses 10 anos. Veja só, o time está na final pela 5ª vez. O Náutico não chegou nenhuma vez ainda na final. E o Ceará, para dar um exemplo, e o Náutico é um time que briga muito também que na Série B, quando entra a gente enxerga como candidato ao acesso, que é o rival do Sport, mas nunca chegou à final. O Ceará está na 5ª vez, não dá para achar que... Pô, tem que enxergar o tamanho desse feito, pô. E outro, não são 5 finais na história, são 5 finais em 10 anos. Porra, a cada 2 anos o time tá na final, na média. Se olhar os últimos 4 anos, são 3 finais, né? São 3 finais. Eu lembro. O futebol cearense está indo pela 5ª vez seguida, né? Isso. Eu lembro muito da minha sensação ao sair do Castelão em 2014. Eu estava num carro, eu, 2 primos e 2 familiares torcedores do Sport que vieram de Recife. E a minha sensação era... A sensação que eu tinha de tristeza pela derrota era... Eu só vinha na minha cabeça assim... Nunca mais a gente vai ter uma chance dessa. Assim, não sei quando é que a gente vai chegar na final da Copa do Nordeste. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei, porra, hoje a gente era para chegar e é um título massa, campeão regional, e eu nunca mais vou ver isso. Pô, quando é que vai ter teve 2013, né, Léo? Teve 2013 com o Asa. Foi com a derrota pro Asa na semi. Meu velho, isso que você falou agora, eu acho definitivo, porque eu já tive essa sensação em algumas outras competições. Você bate ali no teto e fala, porra, era isso aqui, era essa chance aqui que abriu, e agora não volta outra nem tão cedo. 94 com o Brasil, eu tenho essa sensação demais, assim, era ali, assim, era para sempre. Dificilmente o Santa Cruz vai ganhar uma Copa do Brasil. Ali tá sendo, né? Porque já faz exatamente. Mas a sensação que eu tinha... Não, de dizer a chance de ganhar, tipo, que não vai ter outra. Né? Exatamente. Não, então, mas eu tô falando, a da Copa do Brasil, talvez a sensação fosse correta. A do Nordestão, não. O Ceará, rapidamente, né? Mais rapidamente impossível, na verdade. O Ceará foi campeão no ano seguinte, né? Na final contra o Bahia. Eu não tô acompanhando o chat, minha gente. Então, Minhoca, controla esse chat, controla o superchat se tiver. Tá? Eu acho que não tem mais no superchat, mas tem uma mensagem aí do Gustavo Carvalho, tá sugerindo quadro um quadro pro aí pro Raiz, né? Posição a posição
o Sport 2014 com 2023 Tá e o Ceará pego, 2014. tá pego, Gustavo. Mas é para fazer Sport versus Sport, Ceará versus Ceará, é legal. E depois a gente faz os invertidos, né? Pode ser. Legal. A gente faz isso segunda-feira, tá, Gustavo? No Raiz de segunda. Até porque esse repeteco da final é um dos pontos fortes dessa final. Ela é uma final que traz elementos de 2014. Do Ceará ter a possibilidade, se o Ceará for campeão, ele desconta o que o Sport fez. Ó, campeão, pô, tu ganhou aqui no Castelão, eu ganhei na Ilha do Retiro. Então, se o Sport ganhar, faz o que o Bahia fez em 2017, ó, botou 2 casinhas assim, ó, já ganhei a segunda, essas 2 finais, 2 títulos. E o terceiro... O Sport já perdeu alguma final na ilha, Cássio? Não estadual? De final de competição? A Copa do Nordeste, como eu falei, essa vai ser só a segunda, a outra foi 2000. As outras finais, assim, foram Série B de 90, 0x0 com o Atlético Paranaense, Copa do Brasil 2008, a de 89 foi fora, né? Brasileiro de 87, Série B de 90, a Copa do Brasil de 2008 e a Copa do Nordeste de 2000. A Copa dos Campeões foi fora, então... Mas tem isso, né? Eu acho é um time chato. Veja só. Não, em títulos oficiais, se acontecer... Eu acho que é isso mesmo, de final do campeonato. Eu acho que é isso mesmo. Final é. Eu acho assim que essa... Também não são tantas, né? O Ceará tem uma dentro e uma fora, né, Léo? Que ganhou em 2015 em casa e 2020 foi na Bahia fazendo o lá e lá, né? Eu acho que essa Copa, o terceiro título, ele tem um componente muito parecido com o primeiro. Eu acho que o segundo fica meio perdido ali, mas o primeiro pelo ineditismo e o terceiro, eu acho que foi, se não me engano, foi o Arthur Aguiar que colocou isso hoje. Ele disse que a sensação que ele teve com a derrota para o Bahia em 2021 é que a sensação do terceiro título da Copa do Nordeste de colocar num patamar igual do Sport, de colocar realmente como um vencedor regional. O primeiro não, tu tá ali, tu botou a cara. Era o primeiro título do estado, também regional. O segundo, você desempata com o rival. Hoje o rival está empatado. O terceiro, além de desempatar com o rival, te coloca num patamar de esporte, próximo ali ao Vitória e ao Bahia, ali, maiores campeões. Entendeu? Essa é a mesma lógica. Exatamente. Assim, ele tem... Essa é a mesma lógica do esporte. Se o esporte ganhar, ele iguala o Bahia. Isso que você falou. É exatamente a visão do esporte se fizer a mesma coisa. Porque se o esporte ganhar, ele, na verdade, ele vira o recordista junto com o Bahia e Vitória. Assim, seria o maior campeão. Porque o Vitória contra o quinto que não existe, né? Não, é 94 para cá. Então, assim, seria tetra e tetra. E mesmo o que Léo falou, tipo, o Ceará igualando ao Sport, não, numa hora dessa só, meu irmão. Não interessa tu falar, ganhou aquele negócio, mas na Copa do Nordeste é igual. Valeria a mesma coisa do Sport com o Bahia. Para dar um exemplo, já que o Bahia é o time que vem chocando mais com o Sport, né, recentemente. É a mesma lógica, muito boa essa lembrança.